o ministro Barroso negou hoje, né? Negou o pedido do PT para apoiar Cuba. O ministro do Supremo Tribunal Federal negou na segunda-feira, na verdade, decidiu. O Luiz Roberto Barroso decidiu na última segunda-feira negar um pedido de liminar ingressado pelo Partido dos Trabalhadores. Na ação, o PT quer obrigar o governo federal a defender o fim da proibição econômica norte-americana à ditadura cubana. Vejam só. Ainda em 2019, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o governo brasileiro deu voto contrário ao fim do bloqueio ao governo cubano. E diante da falta de apoio brasileiro a Cuba, o PT fez o quê? Recorreu à Suprema Corte, alegando que o ato da diplomacia brasileira foi inconstitucional. Abre aspas, trata-se em princípio de matéria de política externa, típica atribuição do Executivo, de modo que tenho por não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, fecha aspas, justificou o ministro Barroso. Mesmo com a decisão, Barroso decidiu não encerrar o processo ainda, mas encaminhá-lo para um parecer da AGU, a Advocacia Geral da União, e também da PGR, a Procuradoria Geral da República. Maluquice, né? O PT tá me fazendo concordar com o Barroso. Só o fato, mas é impressionante. O cara não consegue ter uma decisão assim 100% boa, né? Não, agora eu vou dar uma esculachada, agora eu vou acertar. Não. O cara vai, fala o negócio, mas não, eu não vou como é que ele usou o termo, né? Ele não vai finalizar o caso ainda, né? Vai encaminhar para um canto, vai encaminhar para outro, enfim, né? Gente, isso aí, o PT, isso mostra, né? Isso mostra, eu acho que para as pessoas, o quanto o PT ainda tem subserviência ao Foro de São Paulo. Ainda deve subserviência ao Foro de São Paulo, né? E, por sua vez, a Cuba, né? Então, só para vocês entenderem o que é o Foro de São Paulo, muita gente que não entende o que é o Foro de São Paulo, né? Ainda tá um pouco perdido, né? Tá chegando agora, né? Vou dizer só o seguinte, o Foro de São Paulo é uma congregação de vários grupos narcotraficantes, narcoterroristas de esquerda e grupos de esquerda na América Latina que tem por objetivo, nas palavras deles, ganhar na América Latina o que perderam no leste europeu. Né? E olha só que interessante, tá? Eu vou listar aqui para vocês alguns dos pontos, né, para vocês entenderem a ligação entre PT, PCC, Farc e Hezbollah. São 3 grupos terroristas e o Partido dos Trabalhadores. Farc e PCC são parceiros de negócios. O primeiro é o principal fornecedor de cocaína para o mercado brasileiro. O segundo é o maior comprador. 2. As Farc foram oficialmente membros do Foro de São Paulo de 93 até 2005 e continuou como membro extraoficial depois disso. 3. O contato íntimo das Farc com o PCC fica evidente em diversos aspectos. O mais significativo foi o conteúdo encontrado nos computadores do Manuel Marulanda depois de sua morte, com e-mails trocados entre ele e Breno Altman, assessor de José Dirceu. 4. As Farc e o PT também são aliados do PSUV, partido do chavismo. O vice-presidente de Chaves, quem foi? Tarek El Aissami, principal operador do Hezbollah na América Latina. Quinto ponto. Hezbollah é um dos fornecedores de armamento de guerra ao PCC e às Farc. 6. Diversas escutas entre membros do PCC mostram relação de intimidade da organização com o PT. O mais notório foi a escuta em que um membro da alta cúpula da facção diz que nos tempos da presidência do PT havia um diálogo cabuloso com o governo federal. 7. Um dos aliados internacionais mais notórios do regime venezuelano e do PT é o regime iraniano, famoso financiador do Hezbollah. Então aqui você tem 5 pontas, na verdade, né? A estrela de 5 pontas do PT. Você tem o PT, você vai ter as Farc, o PCC, você vai ter também o Hezbollah e o regime iraniano. Tá certo? Isso aqui são as Farc, para vocês entenderem. Isso aqui é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi fundado em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro, né? Então, nessa listinha aqui não aparece Cuba, porque Cuba está onipresente. Tá? Cuba está onipresente.
Cuba é o contexto, né? Cuba é o contexto. Né? É o papel onde você escreveu essa lista. Agora, o Barroso, né, uma das decisões dele, assim, malucas, daquelas decisões bem malucas mesmo, é que transexuais e travestis, né, podem decidir qual prisão que eles vão ficar. Prisão feminina ou prisão masculina. Então, quer dizer, o homem vestido de mulher vai poder ir para a prisão feminina. Aí você fala, mas se você for contra isso, você é homofóbico. Não. Olha, antes de um juiz tomar uma decisão, ele tem que pensar o seguinte: isso já foi feito em algum lugar do mundo? E se foi, deu certo por lá? Que é um bom parâmetro, né? Antes de você tomar uma decisão tão séria como essa, tão dramática como essa, vamos ver, analisar aqui na história o que aconteceu. Mas bem, no Reino Unido fizeram isso. Já há alguns anos, que o Barroso falou. Sabe o que aconteceu? Estupros de mulheres em prisão feminina. Né? Vários estupros, várias denúncias. A situação se estendeu lá por muito tempo, uma situação terrível, até que eles chegaram à conclusão seguinte: ó, o homem que quiser ir para a prisão feminina vai ter que operar, né? Vai ter que se quiser mulher, vai ter que... para tentar, né? Veja que a emenda vai ficando pior, né? Você tem um problema, um pequeno erro no início é um grande erro no final, né? O problema vai só piorando, né? E o Barroso simplesmente decidiu que aqui, agora, homem vestido de mulher pode ir para a prisão feminina, sendo que já tem um precedente no Reino Unido que não dá certo, dizendo que isso não dá certo, mostrando que isso não dá certo. A pergunta é: Barroso, você sabia disso? Se não sabia, né, incompetência. Se sabia, por que decidiu isso? Tem que fazer esse questionamento. Não tem como não fazer um questionamento desse. Tomar uma decisão absurda dessa. Portanto, aí é que vem a pergunta: cadê as feministas para defender as mulheres do risco de estupro iminente? Não tem. Não tem. Não tem feminista nessa hora que se levante a favor daquelas mulheres que já estão numa situação deplorável, né, e agora fica com um risco maior ainda.